A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, é um prazer, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E eu tenho uma Palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico registrado por João, no capítulo 11, o versículo 38 e o versículo 39. Esse texto trata a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu gostaria de comentar com você hoje a respeito das pedras que estão em nosso caminho. Eu gostaria de compartilhar esse texto com você, João capítulo 11, versículo 38 e 39, está escrito assim: E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Pois bem, meus irmãos, meus amigos, eu quero comentar com você a respeito não da ressurreição de Lázaro, mas sobre exatamente a pedra que separava Lázaro da ressurreição. Havia uma pedra no caminho de Lázaro. Jesus tinha uma amizade, desfrutava de uma amizade com Lázaro, com Maria e com a sua irmã Marta. Em outro episódio você vai observar Marta questionando Jesus, enquanto Maria sempre estava aproveitando as oportunidades. Eu vejo na vida desta família, eu vejo Maria aproveitando os momentos de estar com Jesus e aprendendo um pouco mais, e Marta preocupada com a vida, com os serviços do dia a dia. E Jesus disse para ela: Olha, Marta, por que você está tão preocupada, atarefada com tantos serviços? Por que você está tão ansiosa? Muitas vezes a ansiedade, ela tende a atrapalhar as nossas vidas. Muitas vezes a ansiedade é uma pedra que está atrapalhando a nossa vida. Eu começo a olhar aqui neste texto sagrado aqui, uma palavra dita por Jesus, dizendo: tirai a pedra. E uma das decisões mais importantes da nossa vida é escolher um caminho a seguir. Qual o caminho? Nós podemos escolher qualquer um, mas todas as nossas escolhas definirão o futuro da nossa vida, inclusive a questão da salvação, entre escolher o caminho da salvação ou o caminho do próprio inferno. Só há 2 caminhos, um caminho estreito que conduz o homem à salvação, e a Bíblia diz de outro caminho largo e espaçoso. É uma questão de escolha, e o homem precisa escolher um desses caminhos. Então uma das decisões mais importantes da nossa vida é exatamente escolher um caminho a seguir. E esse caminho ele dirá muito do futuro que nós queremos, dos sonhos, dos objetivos que nós planejamos. E neste caminho, meus irmãos, escolhido, haverá muitos obstáculos. E na verdade, é que em um momento ou outro, nós encontraremos uma pedra no meio do caminho. Que sabe, os problemas não são as pedras que nós encontramos, não. Na verdade, o problema é como nós lidamos com as pedras que estão no nosso caminho. Como você está lidando com as pedras que estão no seu caminho? O texto que eu li para você aqui, Marta disse para Jesus: Olha, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E tinha uma pedra posta sobre a sepultura de Lázaro. Então, ela precisava de uma coisa. Ela precisava acreditar em Jesus. E muitas vezes nós permitimos que pedras pequenas, que fragmentos se agigantem dentro de nós. Criamos algo imaginário bem maior do que na verdade é. Calma, a pedra, esse problema que você está enfrentando não é tão grande assim. Antes de maldizer, reclamar, de praguejar, respire fundo, pense, Deus está no controle. Não vá tomar nenhuma decisão precipitada. Muitas vezes nós tentamos tomar um atalho, encurtar o caminho e às vezes desviar-se das grandes pedras, subestimar as pequenas pedras. Às vezes nós achamos forte o suficiente
acreditamos que podemos vencer sozinhos. Isso é um ledo engano. Nós nunca venceremos sozinhos. Nós sempre dependeremos de Jesus. As pedras no caminho, elas têm muito a nos ensinar. Em algumas passagens das Escrituras, a pedra ela é utilizada para descrever a força, a resiliência, o caráter da pessoa. As pedras na nossa vida, no nosso caminho, elas podem causar tropeço, mas também elas servem para construir. As pedras também servem para impedir a visão, mas sobre a pedra a visão é ampliada. Observa que havia uma pedra posta sobre o túmulo de Lázaro, que impedia de Marta enxergar o milagre. Eu não sei qual o tipo de pedra que está na sua frente, impedindo de você enxergar o seu milagre. Eu quero dizer que Jesus está aqui hoje para ordenar que essas pedras saiam do seu caminho. Jesus, uma certa feita, ele ensinou sobre a casa construída sobre a pedra. E a casa construída sobre a pedra, ela permanece firme sobre todas as tempestades e ventos. Na nossa vida, se levanta esse tipo de pedra. Muitas tempestades, muitos ventos se levantam contra a nossa vida. São pedras em nosso caminho. Mas a Bíblia diz que a casa construída sobre a pedra, ela não cai. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é a pedra angular. Jesus é a base de toda a construção. Jesus disse que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Então, às vezes, muitas pedras são colocadas em nosso caminho, mas muitas delas somos nós mesmos que criamos. E eu vou dizer para você, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias e tantos outros personagens bíblicos, eles utilizaram as pedras que encontraram em seus caminhos e construíram altares com elas. E quando eu olho de uma certa forma, se você for ler a Bíblia Sagrada toda, você vai encontrar mais de 300 vezes a palavra pedra na Bíblia. E pedra significa muitas coisas, mas eu quero entender juntamente com você para que essas pedras servem. Muitas vezes, essas pedras, a pedra que serve para afiar o machado, também serve para deixá-lo com gume embotado também. Observe que as pedras, elas servem para muitas coisas, e tudo vai depender de como nós lidamos com elas. Como é que você está lidando com as pedras encontradas em seu caminho? Olhe para a vida de Moisés. Lá vivendo no deserto, Moisés pôde ver a sarça ardendo e não se consumia. Pôde falar com Deus face a face. E quando Moisés, uma certa feita, sobe ao monte para falar com Deus, as pedras no caminho de Moisés foram um papel perfeito para Deus escrever os 10 mandamentos. Você pode conferir esse texto no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18 a seguir. Para Davi, as pedras foram as armas perfeitas e precisas para derrubar o gigante Golias. Para Gideão, as pedras foram necessárias para reedificar um altar. Observa que o anjo do Senhor aparece a Gideão em um momento de crise nacional, em um momento que eles precisavam esconder os alimentos, e Gideão estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor aparece a ele e diz para ele: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão, num certo tom de ironia, disse assim: se o Senhor é comigo, por que esse mal sobreveio sobre nós? Ora, para você que é conhecedor da história sagrada, Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de pisar uvas. Ele precisava de despistar os inimigos para que ele pudesse se alimentar. Mas Gideão aproveitou as pedras que estavam em seu caminho para reedificar o altar, um altar ao Senhor. Jacó, quando saía da casa de seu pai, para Jacó, a pedra que estava no seu caminho se tornou como um travesseiro para o seu descanso. E ele disse: esse lugar que eu estou, essa pedra que coloco como travesseiro, será como testemunho, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus.
Observa que essas pessoas que eu estou citando para você aproveitaram as pedras que estavam em seu caminho e valorizaram essas pedras. Muitas vezes pedras são postas no seu caminho e você não está entendendo que elas são para o seu crescimento. Observe para aquela mulher adúltera que foi levada até Jesus, e aquelas pessoas que levaram aquela mulher até Jesus, eles começaram a pensar em seus corações: se Jesus mandar atirar pedra contra essa mulher, ele vai contra o que ele prega. Se ele não mandar atirar pedras, ele vai contra a lei. E Jesus, olhando para aquelas pessoas, depois olha para o chão, e ali havia todos com as pedras nas mãos, pronto para lançar contra aquela mulher. Jesus disse para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: já se foram, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Observa que as pedras estavam preparadas para ser lançadas contra a vida daquela mulher. E as pedras, na verdade, foram as pedras que a salvaram. Muitas vezes estão atirando pedras em você, mas eu quero dizer que Jesus pode estar escrevendo no chão nesse momento por sua causa também. As pedras no chão foi o maior livramento para a vida daquela mulher. Observa que as pedras podem significar muitas coisas, servir para muitas coisas também. Vai depender de cada situação, vai depender do nosso ponto de vista ou do ponto de vista de cada pessoa. Talvez muitas pedras tenham sido postas em seu caminho. Veja que muitas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida e não são apenas pedras que nós encontramos em nosso caminho, mas está naquilo que deixamos que essas pedras fazem dentro de nós. Se você aceitar que essas pedras te machuquem, você vai ser destruído. Mas você aproveitar a oportunidade e usar essas pedras ao teu favor, você vai crescer espiritualmente. Muitas vezes essas pedras são feridas que se abrem dentro de nós. São cicatrizes, são mágoas, falta de fé, angústia, insegurança, desprezo, até mesmo medo. Você consegue entender o que eu estou falando para você? Muitas pedras são criadas, muitas pedras são lançadas, mas eu acredito, se nós soubermos usar a oportunidade que Deus nos dá e aproveitar essas pedras e levantar altares ao Senhor, nós vamos vencer a batalha em nome de Jesus. Agora, pedras, entenda, nas mãos de quem está disposto a mudar, e tenham a visão que essas pedras são instrumentos de Deus para uma reconstrução de algo muito maior e ainda mais forte. Essas pedras poderão ser muito úteis na sua vida. As pedras, elas podem te fazer cair, sim. Aqui no texto que eu li, a pedra era uma separação, era um grande problema para Marta, mas Jesus disse: tirai a pedra. Quais as pedras precisam ser tiradas do vosso caminho? Quantas pedras estão te atrapalhando ou te fazendo desistir? Mas eu quero dizer uma coisa para você: a cada vez que você cair, lembre-se que há um Deus com as mãos estendidas para te ajudar a levantar. Há poucos dias fizemos uma campanha de oração dizendo que a mão do Senhor não está encolhida. Davi disse que o Senhor estendeu a sua mão, tirou-me, segurou-me pelas mãos, tirou-me de um largo horrível, colocou os meus pés sobre uma pedra, sobre uma rocha firme. Você pode até dizer: mas pastor, mas está doendo muito. Eu sei, eu também já fui ferido pelas pedras que foram postas em meu caminho. Pedras ferem, pedras machucam, sim. Talvez estão levantando um falso testemunho, caluniando você. Isso machuca, isso dói, isso nos faz chorar. Mas entenda uma coisa: pedras também servem para levantar altares na presença do Senhor. Mas no caminho de quem entende o propósito pelo qual está vivendo, as pedras são marcas de um sofrimento que não foi maior e nem mais forte do que o amor por quem está te esperando no final do caminho. Jesus Cristo está te esperando no final dessa jornada. É por esta razão que o apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas do amor de Jesus. Ele sabia em quem tinha crido, tinha certeza que havia algo muito maior e melhor do que aquelas pedras em seu caminho.
Se nós permitirmos, essas pedras irão nos derrubar, sim. Mas se usarmos a sabedoria de Deus, ainda podemos levantar a cabeça e reedificar o altar que se quebrou. Talvez o seu altar esteja quebrado e você precisa consertar o altar. Então junte as pedras que estão em seu caminho. Entenda que os problemas da vida não são e nem podem te parar. Jesus disse que nós tivéssemos bom ânimo e no mundo nós teríamos aflições. As pedras em nosso caminho não podem nos parar. Pedras não param ninguém, senão aqueles que já estavam querendo um motivo para parar. Se nós reagirmos de uma forma diferente, as pedras em nosso caminho não nos destruiriam ou nos machucariam tanto. Essas pedras não seriam tantos motivos de quedas, de choro, de desespero. Elas não abririam tantas feridas. Elas deixariam apenas marcas em nossos corpos, mas nos tornaria mais resistentes, mais firmes e constantes. Muitas vezes o nosso erro está em usar a desculpa das pedras que nós encontramos no caminho para permanecer caído no chão. Entenda que essas pedras que estão no seu caminho não são para te prejudicar, não são para te matar, mas são para te fortalecer. As pedras que atiram em você são para fortalecer, para te motivar a lutar. São para abrir os teus olhos. Lembra de Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva? Quando atiravam pedras nele, a Bíblia nos diz, ele dizia assim: eu vejo os céus abertos. O céu vai se abrir para você. Tudo que Deus permite que esteja em nosso caminho é para o nosso crescimento. Na verdade, cada pedra que está em nosso caminho é para nos ensinar a caminhar melhor. A pedra que fechava o túmulo de Lázaro, no texto que nós lemos no início. Para Marta, era o fim de uma história. Para Jesus, era a oportunidade de realizar um milagre. A pedra que fechava o sepulcro de Jesus não pôde detê-lo. Para muitos, a pedra no sepulcro significava o fim. Mas para aqueles que creem, para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, é o início de uma grande jornada. O que você está fazendo com as pedras que são lançadas ou encontradas no seu caminho? Muitas vezes essas pedras em nosso caminho nos proporcionam oportunidades. Eu gostaria que você encontrasse uma oportunidade, talvez uma oportunidade de um crescimento espiritual, de um crescimento humano, como cidadão, como pessoa, como homem, como mulher, como esposo, como esposa. Elas podem nos ajudar a obter grandes vitórias internas e externas. Eu creio que você conhece muito bem aquele louvor sobre o título Rompendo em Fé. Diz mais ou menos assim, não sou cantor, mas é mais ou menos assim o texto: a cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Aí ele diz no refrão: minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aí ele vai dizendo, rompendo em fé. E esse é o desafio, romper em fé. Nesse caminho, nós temos duas opções: viver reclamando das pedras, dos obstáculos que estão em nosso caminho, ou segundo, juntá-las e construir o altar. O primeiro passo é reconciliar-se com Jesus, colocar a casa em ordem, fazer uma aliança com Ele, perdoar aqueles que dificultaram a nossa vida ou colocaram pedras em nosso caminho. Use essas pedras a teu favor. Creio que aquilo que você acredita ser um grande problema pode ser um tesouro. Depende do seu ponto de vista. Deixa Deus lapidar você. Eu quero encerrar essa palavra com um texto escrito pelo apóstolo Paulo, registrado em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim: temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Entenda que a nossa capacidade, ela não vem de nós mesmos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos ajudar a vencer essas pedras que estão em nosso caminho. Então não crie mais problemas do que já existe, não. Levante a cabeça, essas pedras não são para te derrubar.
é para te ajudar a caminhar na presença de Deus. Eu gostaria que você meditasse nessas palavras. E se essa palavra abençoa a sua vida, encaminhe a outras pessoas. Talvez muitos estão com pedras no caminho, não sabem o que fazer, não sabem como agir, mas é para o teu crescimento espiritual. Eu quero orar abençoando a sua vida neste momento. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Pai querido, eu quero te glorificar pela vida das pessoas que nos ouvem, Senhor, através desta mensagem bíblica. Quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus eterno, Pai, eu quero pedir ao Senhor, ajude esta pessoa, Senhor, a suportar as aflições do dia a dia e essas pedras que se levantam, que são postas ou que são lançadas em seu caminho, ele possa vencê-las, Senhor, possa ajudá-lo a crescer. Pai, eu oro abençoando esta vida, Senhor, que essa pessoa seja vitoriosa e assim o seu nome seja glorificado. Pai querido, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.